Imagina só essa situação. Você passou aí um bom tempo rodando no gráfico integrado, esperando o momento em que as fabricantes fossem lançar uma placa de vídeo da nova geração. Afinal, você não quer comprar aí esses trambolhos de outras gerações que estão vendendo a preços absurdos. Você fala, não é possível. Uma hora, a fabricante vai ter que lançar alguma coisa com uma tecnologia nova, com um novo processo de fabricação mais eficiente, com um preço que seja minimamente acessível, ao invés de comprar essas velharias, ficar comprando placa usada, comprar placa da China, comprar placa usada de mineração, comprar no mercado de usados super inflado, ou se não comprar placas novas com esse preço abusivo. Não dá pra ficar comprando GTX 1650, GTX 1050 Ti. E a AMD tem que trazer o quê? RX 570 nem dá pra comprar. Mas a esperança sempre prevalece e é a última que morre. É verdade. Afinal, foi lançada sim a RX 6500 XT, a promessa da AMD de resolver o problema ali do mercado de entrada. Sim, eles lançaram placas de vídeo como a RX 6600, 6600 XT, 7700 XT, 6800, que nem existe mais, 6800 XT e 6900 XT, ou seja, desde o topo até o mercado de entrada. E o mercado de entrada foi justamente onde o impacto foi maior, seja por conta dos problemas com produção, seja por conta dos problemas de distribuição, ou seja, pelos problemas de mineração. Enfim, vários fatores acabam contribuindo para que a placa de vídeo, ou as placas de vídeo em geral, assim como tantos outros produtos, estejam com preços bem elevados. Pois bem, a AMD anunciou a RX 6500 XT, apesar de não ter anunciado tão claramente que eram 4 GB de memória, com 4 GB de memória e com metade das especificações da 6600 XT, ou seja, você tem meia 6600 XT. Então, tudo leva a crer que você vai ter uma boa placa de vídeo. Afinal, para muita gente, esse desempenho é mais que suficiente. Para deixar claro, a AMD não trouxe nenhuma novidade. Essa faixa de desempenho não é exatamente uma novidade. A gente já tem ela aí com várias outras placas de vídeo. Mas a gente não sabia exatamente onde a 6500 XT ia aterrissar. Agora ela já aterrissou, nós já temos números de desempenho e podemos dizer que basicamente ela tá ali entre uma 1650 Super e uma RX 5500 XT, o que parece promissor, não é mesmo? Afinal, o ponto positivo é a AMD prometeu a placa por $199, o que pode ser traduzido em 10 vezes esse valor mais o IQQ. Dependendo da data, ela tá custando por volta dos R$2.000, ali em torno dos R$2.000, porque isso varia, e dependendo do dia que você assiste esse vídeo, já pode estar outro valor muito mais alto ou muito mais baixo, tomara. O que é mais ou menos onde tem uma GTX 1650, não é nem uma 1650 Super, é uma 1650. Que parece interessante, nós temos uma placa aí com desempenho de 1650 Super, mas com preço próximo de uma 1650. Convenhamos, né? É bom, não é? Essa é a parte boa da coisa. Ih, rapaz. A parte ruim da coisa, bom, são várias, não é uma só, eu queria que fosse uma só, mas a parte ruim da placa é todo o restante, basicamente a placa de vídeo como um todo é o ruim todo da história. Bom, eu vou tentar resumir para vocês um pouquinho, para isso eu vou ter que dar uma olhada no desempenho, né? E o desempenho, o que ele nos diz? Tá bem claro aqui, ó, nós temos um desempenho na casa de uma RX 5500 XT, o que novamente não é exatamente uma novidade. A 5500 XT, como você deve imaginar, é a antecessora da 6500 XT. O que significa que ela foi lançada na geração anterior. Mas você fala, pô, mas Robson, mas eu não vi essa placa no mercado. Isso porque praticamente todos os chips ou todas as placas foram usados para outras coisas ou foram parar na mineração. Mesmo com 4 GB desapareceu do mercado. E assim como todo o restante, inflou o preço. Então nós temos um desempenho de 5500 XT, o que já não começa muito bem, né? Afinal, significa que a AMD só trouxe o mesmo desempenho da geração anterior. Eu vou começar pelo problema menor. A placa não tem uns encoders aí. Uns encoderzinhos. AV1, né? Uns encoder que talvez no momento não sirva para nada, mas para o futuro pode servir, por exemplo, para streaming. Ah, mas eu não vou streamar. Mas e se você for receber o streaming? E se você for, de repente, assistir um YouTube, um Netflix? Pois é, são encoders que vão ser utilizados não só nesses, mas em outros sites e aplicativos que estão ausentes da placa. A AMD não conseguiu colocar. Ela colocou em todas as outras placas de vídeo, inclusive placas de vídeo anteriores, mas nessa não deu. Eu vou repetir, placas de gerações anteriores, inclusive na 5500 XT. Tem. Aí você fala, ah, mas eu não me importa, eu só uso pra jogar. Bom, é bom que seja só pra jogar mesmo, porque aparentemente se você quiser usar pra outras coisas ela não vai servir. Se você for fazer streaming mesmo, deixa pra lá, esquece. Essa placa não é pra você. Mas esse é o menor dos problemas. Mas tem problema pior, Robson? Você acabou de falar que, pô, chegou numa faixa interessante aí, de repente de desempenho tem. Porque nesse mesmo gráfico de desempenho, tem aqui uma pegadinha que talvez você não tenha reparado. Aqui nós temos RX 6500 XT, desempenho
próximo, praticamente o mesmo, dentro da margem de erro de uma 5500 XT. Ah, ok, Robson, uma 5500 XT pra mim, por R$2.000, eu até vou encarar. Não tá tendo coisa melhor, então eu acho que eu vou encarar isso aí. Afinal, ela tá melhor que a 1650 Super, que tá carinha, né? Que é uma 1660, por sua vez, tá carinho. Você percebeu essa linha curiosa aqui? Normalmente são testes adicionais, né? Pois é, tá escrito aqui PC Express 3.0. E aí, nesse caso, meu amigo, que eu já vou explicar pra você, o desempenho é na casa de uma GTX 1650. Você fala, pô, Robson, mas você acabou de falar que era 1650 mesmo. Não, 1650, custando mais ou menos a mesma coisa, dependendo do universo, do Omniverso, mas com PC Express 3.0. Aí você fala, tá, mas não faz sentido, por que testaram em 3.0 e 4.0? Haha, que bom que você perguntou, agora sim. Senta aí, porque nós temos uma história bem divertida pra contar pra vocês. No lançamento, a AMD revelou a placa e escondeu, eu não diria que escondeu, mas não deu muita ênfase pra dois detalhes importantes. O primeiro é que a placa tem só 4 GB de VRAM, e a gente vai falar sobre isso depois, que é bem interessante. É curioso, é o curioso caso da perda de memória da AMD. Outra coisa que não ficou clara, inclusive quando nós fizemos o vídeo de anúncio, nós procuramos muito, garimpamos para conseguir encontrar essa informação e ainda assim era bem nebulosa. E é justamente quantas lanes PC Express a placa usa, possui, tem disponível. A gente procurou na época, X8, pô, X8 é ok. Afinal, se vocês notarem, a RX 5500 XT, ela já utiliza PC Express 4.0 X8. E se você não tá entendendo nada disso, eu vou explicar pra vocês, calma. Primeiro vamos entender esse cenário. RX 5500 XT de 8 GB e de 4 GB são dois modelos, não é um só. Ambos usam PC Express 4.0 X8. Guarda isso na sua memória. Nós estamos perguntando, bom, se a 5500 XT faz X8, provavelmente ela é X8 também. Ou de repente a AMD, em sua sabedoria, colocou X16. Imaginamos que é uma placa superior à 5500 XT, já que é uma sucessora. Mas é que a gente é inocente, nós somos otimistas, né? Então, acontece que, vasculhando um pouquinho mais, a informação correta é que a placa de vídeo é PC Express 4.0 X4. Tudo que você precisa saber é que a 5500 XT funciona tranquilamente em PC Express 4.0 X8 e em PC Express 3.0 X8, que são duas coisas diferentes. A versão não muda só para dizer que é mais bacana, mais descolada, nem nada disso. Ela muda para dizer que a largura de banda disponível é maior no PC Express 4.0. Para vocês terem uma ideia, o X8 PC Express 4.0 é praticamente idêntico ao PC Express 3.0 X16. O que significa que numa versão mais nova, com uma placa-mãe PC Express 4.0 com CPU 4.0 e com a placa de vídeo nesses termos, você vai ter uma largura de banda suficiente. E mesmo em PC Express 3.0, ainda era possível ter praticamente o mesmo desempenho. Praticamente porque não exatamente o mesmo desempenho. Você tem uma perda, mas não era nada absurdo. O que levou muita gente a crer que a 6500 XT não teria problema. Nós também imaginamos que, olha, será que é tão ruim assim? Em PC Express 3.0, o desempenho é realmente muito ruim. O problema é que ele não é sempre muito ruim. Às vezes ele é só ruim, às vezes ele só não é bom e às vezes ele é terrível. Então assim, o meio termo é ruim. Pior que a 1050, depende muito do cenário. Porque diferentes jogos, diferentes APIs trabalham de formas distintas. O que significa que a largura de banda disponível para um jogo pode de repente não ser suficiente para outro jogo. O que significa que se um jogo você tem ali, de repente você está jogando um Resident Evil e o jogo não exige muita VRAM, e aí você joga ele tranquilamente. E a perda de desempenho saindo do 4.0 para o 3.0 não é muito grande. Mas quando você vai para um jogo que exige mais VRAM, aí o problema pode ser grande. Mas que VRAM, Robson? A memória de vídeo. A placa é boa, Robson. Nossa, ela tem um desempenho ali na casa da 1650 Super e custa menos. Ou igual, dependendo do cenário, ou mais. O problema é justamente esse. Essa placa ela não é ruim só pelas especificações, só pelos problemas, como se fosse poucos, ou pela falta de recursos. Ela ainda peca em outros quesitos, como por exemplo, o consumo de energia. Ela não é exatamente a placa de vídeo que mais consome no universo, mas ela passou isso aqui perto de não precisar do conector de energia. Ou seja, além de tudo isso, se você escolher entre ela e uma 1650, e vamos supor que no pior dos cenários você for utilizar em PC Express 3.0, você ainda vai precisar de um conector de energia, coisa que você não precisa numa 1650, ou numa 1050 Ti que está mais abaixo, mas não necessita. Essa é uma placa de vídeo para o mercado de entrada. Para as pessoas que não estão conseguindo comprar uma placa de vídeo, ou que precisam de uma placa de vídeo e não querem comprar uma de gerações anteriores,
e que normalmente não investem tanto. O cara não tem uma fonte absurda, não tem um processador top, não tem um sistema que consome tanto. E a AMD conseguiu a façanha de, com tudo isso, com uma litografia nova, lembrando que ela traz uma outra litografia, ainda assim não conseguiu chegar no consumo dos 75 watts. Que seria o suficiente para você só utilizar o conector PCI da placa-mãe, ou seja, você conectar na placa-mãe e não precisar de um cabinho auxiliar e uma fonte mais poderosa para isso. Ok, mas de repente tudo isso não é problema para você. Você fala, cara, mas eu não me importo com esse negócio de PCI 4.0, 3.0, porque eu tenho um PC novo. Eu montei um PC novo agora, acabei de montar um PC com Ryzen 3000, Robson. Eu tô tranquilo, eu vi que os Ryzen novos tem PC Express 4.0. Eu acho que é isso que você tá falando, né? Desse negócio aí deve resolver meu problema. Ou se não, de repente eu montei com Intel de 10ª geração, Robson. Pô, não tô preocupado, cara. Geração nova. Nossa, 9ª geração? Pô, tranquilaço. Pois é, meus amigos. Esse é um dos grandes problemas. Muita gente que vai atrás desse tipo de hardware, um hardware até R$2.000, que atrás, logicamente lá atrás ia custar menos, né? Em outros tempos que não existem na cabeça de várias pessoas. Mas o problema é que nessa faixa de consumo já entram usuários que não pesquisam tanto sobre o produto. Pessoas que talvez comprem até pela VRAM, pessoas que comprem porque acham suficiente o desempenho, porque viram uma propaganda, porque de repente um streamer mostrou para ele que aquela placa roda aquele jogo especificamente, ou porque ele recebeu uma tabela, de repente com desempenho. Imagina que vocês viram uma planilhazinha dessa de desempenho sem contexto, e você passa chutado nesse 3.0 aqui. Você sabe se a sua placa-mãe é 3.0 ou 4.0? Você sabe o impacto que isso vai gerar? Porque a conta é muito mais complicada. Se você tem um processador de 10ª geração, ele não é PCI Express 4.0. Só a 11ª geração é PCI Express 4.0. Porque ainda que você instale um processador de 10ª geração numa placa-mãe Z590, que não é a nativa da 10ª geração, é a placa-mãe que saiu junto com a 11ª geração, você não vai ter suporte a PCI Express 4.0. Robson, mas a Z590 tem suporte nativo a PCI Express 4.0, assim como a 11ª geração? Sim, mas o CPU não possui suporte a PCI Express 4.0. É o PCI 3.0 ainda. Se você colocar um processador de 11ª geração, uma Z590, ou numa placa-mãe 500, né? H510, B560, ok, sem problema. Ah, Robson, mas o lado da AMD, a AMD fez isso já pensando nos usuários da AMD, o que significa que se eu tenho ali uma B450 e uma X470, eu vou ter suporte a PCI Express 4.0, né? Ai, a AMD é a rainha dos pobres. Não foi um bom lançamento. Infelizmente para nós, porque a AMD possivelmente venderá tudo o que tiver na produção se não tiver nada melhor. Fica por parte da Nvidia trazer alguma coisa. Olha só que situação. Nós estamos na mão das empresas para ver se elas conseguem trazer. Agora, com uma concorrência inexistente, porque uma 3050 com certeza não vai concorrer com uma 6500 XT em nenhum quesito. Ela vai pegar uma outra faixa de mercado, ou seja, as concorrentes da 6500 XT são placas de gerações anteriores. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do lançamento da 6500 XT? Vocês comprariam? Vocês acham que é um meme ou vocês vão esperar a 3050? Ou vai ficar na APU mesmo, porque não tá dando? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e se inscrever lá no Unlock Games.